Senhoras e senhores, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estarmos aqui para mais esse evento. Hoje, nessa palestra, no quarto encontro técnico-científico sobre cidades verdes. E hoje, justamente, nós viemos conversar sobre cidades. E o tema dessa palestra é como as cidades elas podem ser sustentáveis e também inteligentes. Então, vamos lá para os slides. Geralmente, a gente sempre tem uma discussão de quão importante é que as cidades elas sejam melhores. E algum tempo atrás a gente já começou justamente essa discussão. Como uma cidade ela pode ser sustentável? Agora, com a evolução da tecnologia, nós começamos a colocar outro grau de discussão. É que justamente se essa cidade sustentável, ela pode também ser uma cidade inteligente. Para isso, nessa palestra, a gente vai passar um pouco sobre alguns dogmas, algumas coisas que as pessoas acreditam, o que é uma cidade sustentável e o que é uma cidade inteligente. E a gente vai justamente estudar alguns pontos de convergência do tema e vai conversar alguns pontos de divergência, para que a gente consiga pensar numa cidade melhor. Para a gente pensar numa cidade melhor para todos, a gente tem que entender o seguinte: o que cabe a cada um dos agentes. Por isso é tão importante a gente poder estar aqui e discutir com vocês esses temas, discutir com vocês de como uma cidade ela pode ser um diferencial para aqueles que realmente têm a capacidade de pensar e decidir como essa cidade ela pode ser inteligente e como essa cidade deve ser sustentável. Primeiro, uh, a gente tem que entender a importância de nós pensarmos a cidade. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem muito com a gente aquela questão de que o meio ambiente ele é apenas aquele ambiente natural aonde o ser humano não está inserido. Então a gente pensa o meio ambiente como a mata, os animais, a floresta, os campos, e a gente esquece da relação antrópica do homem com o ambiente onde ele vive. E a maioria da população brasileira hoje, cerca de 80% da população, ela justamente vive nesse ambiente que a gente chama de ambiente construído, que é a cidade. Então, para a gente pensar em ambiente, nós temos que necessariamente pensar como a cidade deve ser e aonde essa cidade deve estar inserida no contexto de planejamento. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, é muito fácil a gente pensar no papel da indústria, a gente pensar no papel da produção rural e o trabalho no campo, pensar na sustentabilidade enquanto algo que está longe da gente. Então, uma das discussões e dos pontos que eu quero levar vocês a pensar é como a gente vai trazer essa discussão da cidade justamente, ou essa discussão de sustentabilidade justamente para perto de nós, aonde nós vivemos. E também discutir essa compatibilidade da cidade com a tecnologia. Então, a cidade, ela é necessariamente onde vive a maioria da população mundial, principalmente no Brasil e nos países mais desenvolvidos. Então, nós habitamos a cidade, as nossas relações elas são feitas na cidade, a maioria dos trabalhos elas são desenvolvidas na cidade. Então, é importante pensar esse espaço de ocupação humana muito além de só um espaço geográfico de uma cidade construída, e sim também do ponto de vista que entra em todos os critérios de ambiente, como o meio ambiente cultural, as relações de pertencimento do indivíduo, as relações de trânsito, transporte, a própria mão de obra, deslocamento. Então, temos que trazer um pouco e começar a pensar a cidade como agente de mudança, porque é lá que nós estamos, é lá que acontece a maioria das relações humanas. Por isso é tão importante a gente pensar a cidade quando a gente fala em ambiente. Por isso que a gente trouxe esse evento justamente por pensar uma cidade diferente. E por que essa cidade é importante, então? Porque no mundo, até 2050, nós teremos aproximadamente
9,7 bilhões de pessoas, sendo que 75% dessa população, 70% dessa população hoje, ela vive em cidades, estima que até lá 75% dessa população estará nas cidades. E em dados de 2015, no Brasil, 85% da população já vive em cidades. Então, quando a gente pensa numa cidade verde, a gente pensa numa sociedade sustentável que habita essa cidade, a gente não pode só mais ter discursos exógenos, como se não fosse a nossa responsabilidade enquanto habitante, enquanto cidadão. E mais importante, a gente tem que pensar qual é a responsabilidade dos gestores desse espaço, das pessoas que fazem o planejamento urbano e têm o poder de decisão nessas cidades. Então, qual é o principal problema que as cidades enfrentam hoje em dia? E claro, a gente tem que discutir muito quando a gente pensa em cidade, que cada cidade é uma cidade diferente. Quando a gente pensa em problemas da cidade, a gente pensa em grandes cidades como aqui no Brasil, São Paulo, ou Pequim, na China, ou Nova York, nos Estados Unidos. Só que a gente esquece que cada cidade, dentro da sua esfera de atuação, dentro do seu tamanho, ela passa por problemas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, nas grandes cidades, problemas como poluição, deslocamento das pessoas para trabalho, o trânsito, a desigualdade social que fica muito vista, a relação entre o muito pobre e o muito rico e, principalmente, a qualidade de vida dos cidadãos. Então, o que na década de 50 até 70 a gente via o êxodo das pessoas saindo do campo ou saindo do interior e indo para as grandes cidades, hoje, principalmente no momento da pandemia, no pós-pandemia, a gente vê as pessoas repensando esse movimento do êxodo e às vezes saindo das grandes cidades e voltando para as pequenas cidades em busca justamente da qualidade de vida. Então, pensar essas relações é justamente pensar uma cidade para o cidadão e uma cidade que respeite o ambiente que ela está inserido. E qual é o grande problema? O primeiro grande problema que a gente vê é pensar justamente a cidade. Então, isso daqui, ele é um fluxograma do Fórum Econômico Mundial, que quando a gente pensa em cidades e urbanização, não é só aquele problema que a gente falou no slide anterior, não é só trânsito, não é só pessoas, é todas as relações que a gente trabalha com construção urbana, a função econômica da cidade, a produção de riquezas, a produção de alimentos no campo que vai alimentar essa cidade. E a gente pensa quais são os elementos de evolução e os grandes desafios para as próximas décadas e para o próximo século. Então a gente vê grandes países, como por exemplo a China, que vem uma crescente muito grande de população, e agora a Índia, que desbancou a China como o país mais populoso do mundo, ela vem colocando o seguinte: como essas pessoas vão se relacionar no espaço. E a gente vê que o problema de gestão de cidade e pensar uma cidade sustentável, ou mais para frente, uma cidade inteligente, ele é muito mais complexo do que só meio ambiente ou só tecnologia. Ele passa por todas as relações sociais, funcionais, econômicas do indivíduo. Então, toda vez que a gente está falando de uma construção de um relacionamento de trabalho, da construção de uma qualidade de vida, de um desejo, de uma necessidade do cidadão, a gente está falando de construções que devem ser pensadas enquanto uma cidade sustentável. Porque uma cidade sustentável não é aquela só que gera poluição zero. A gente sabe que isso no contexto urbano é praticamente impossível, mas é aquela que dá um efeito positivo na qualidade do cidadão que vem e que vive dentro dela. Para isso, a gente tem que entrar um pouco mais e aprofundar o que são os conceitos que permeiam quando a gente trata o tema de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só a preservação do meio ambiente.
ele é a relação, a coesão de três temas muito importantes. Primeiro, a preservação do meio ambiente. Isso é extremamente importante. Isso é resultado de toda a evolução da agenda ambiental que nós tivemos nos últimos 40, 50 anos. Mas temos que levar em conta também as relações da sociedade onde ela vive, as pessoas, o trabalho, a qualidade de vida, a saúde, a educação dessas pessoas que estão inseridas na sociedade e também a economia. Uma cidade sustentável é aquela cidade também capaz de gerar riqueza, e essa riqueza ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Isso é uma discussão que a gente vai ter em outro momento, porque nem sempre a riqueza necessariamente melhora a qualidade de vida de todos os cidadãos. Só que isso é uma discussão que a gente vai ter que ter em uma outra palestra quando a gente for falar da melhoria da qualidade de vida e a desigualdade social. Um tema muito importante que a gente pode, talvez, discutir num outro evento. Mas se a gente fosse trabalhar um melhor conceito de sustentabilidade, a gente traz a declaração da Conferência da ONU, que é a capacidade de defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações, se tornou uma meta fundamental para a humanidade. E o relatório do Nosso Futuro Comum de 87, ele vai um pouquinho mais. Ele fala que o desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Então, a sustentabilidade, ela é promovida pelo desenvolvimento sustentável. E ela é o que o Triple Bottom fala, a relação entre a sociedade, o meio ambiente e a economia. Se um desses tripés forem frágeis, a gente traz que o desenvolvimento ele vai ser frágil. E é muito complicado a gente discutir qual deles é mais importante. Porque se a gente estiver numa pessoa que pensa só meio ambiente, ela vai falar só meio ambiente é importante. Agora, se por outro lado a gente tiver alguém que pensa só no dinheiro, fala, olha, a economia é mais importante. E talvez se a gente tiver alguém da área da sociologia, fala assim, não, mas só as pessoas são importantes. A gente fala assim, não, tudo isso são conceitos complementares e interligados. Por isso, toda vez que a gente falar sustentabilidade, a gente necessariamente vai ter que passar por esses três conceitos. E a construção de uma sociedade sustentável, ela vai nesses conceitos e ela aprofunda nisso, buscando uma relação sistêmica entre tudo isso. Que é um relacionamento muito mais complexo do que pensar uma coisa. Uma cidade sustentável não é uma cidade cheia de árvores, da mesma forma que a gente vai estudar mais para frente que uma cidade inteligente não é uma sociedade com câmeras e internet. É muito mais do que isso, é muito mais complexo. Isso tem que ter uma relação diferenciada e aplicada para o indivíduo, ok? Mas vamos começar então pelo primeiro conceito, a cidade sustentável. Uma cidade sustentável, ela também é uma cidade linda, ela também é uma cidade verde. Só que existem outros fatores que a gente tem que considerar também, porque como nós estudamos, a sustentabilidade, ela é a soma de conceitos, ela é a soma de valores. Então, Roseland, 1998, ela traz que uma cidade sustentável, ela é a cidade capaz de propiciar um padrão de vida aceitável, sem causar profundos prejuízos ao ecossistema ou aos ciclos biogeoquímicos que ela pertence. E na ODS da ONU, a gente tem que uma das nossas metas de 2030, e a gente já está em 2024, é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até 2030. A gente vê a dificuldade que nós temos de pensar as cidades e levar as cidades nesse conceito, tá? Quando a gente tem comunidades sustentáveis, o Brasil ele tem 10 metas para a construção de cidades e 20 indicadores para serem trabalhados até 2030. E a construção de uma cidade sustentável, ela não pode ser só uma discussão utópica, porque a sociedade e a cidade ela passa de uma forma muito constante por esse processo de mudança, adaptação, intempéries climáticas.
Então, quando a gente fala de construir uma cidade resiliente, por exemplo, a gente está falando da capacidade de termos uma cidade apta a lidar com desastres. A gente fala assim, nossa, mas parecer tão absurdo pensar nisso, e a gente tem hoje, em 2024, em maio de 2024, que está sendo essa palestra, o caso do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre e as cidades da região lá no Rio Grande do Sul estão sofrendo com enchentes. Aí a gente fala assim, é culpa das mudanças climáticas? Tem efeito. É culpa da relação antrópica naquela cidade? Tem efeito. É culpa da ocupação desordenada dos espaços ambientais? Sim, é verdade. Só que a cidade ela tem que ter a resiliência e pensar como essa cidade vai lidar com isso. E cada cidade ela se relaciona com o problema da cidade. A gente tem no sul muita probabilidade de chuvas e talvez no nordeste o risco da cidade não é enchente, é a cidade ficar sem água. E a gente tem cidades como São Paulo que talvez elas não são atingidas nem por secas e nem por enchente, mas ela tem uma relação muito difícil com o trânsito, a mobilidade e a grande quantidade de pessoas no espaço muito pequeno, que faz com que cada cidade ela tenha o seu problema e a sua especificidade. E esse problema ele tem que ser discutido por nós pesquisadores, só que ele também tem que ser levado para uma agenda política, porque é lá que ele vai ter ações concretas. Então, a boa vontade política e o interesse político de pensar uma cidade para o futuro, ele é um grande e é um fator decisivo para a gente construir. Nós sabemos que a gente já está em 2024, os indicadores foram de 2015, e poucas cidades conseguiram construir a resiliência, construir assentamentos seguros e sustentáveis, porque mesmo que isso seja bonito, isso seja um ótimo discurso, a gente tem fatores políticos, fatores financeiros, fatores ambientais, às vezes é necessário modificar uma grande quantidade de espaços, deslocar uma grande quantidade de população, e a gente sabe o como isso é difícil. Só que isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar no futuro, porque essas ações elas serão cada vez mais constantes, as cidades elas vão ser cada vez mais ameaçadas e a gente tem que pensar em quais são as soluções para resolver com isso. Como é que eu vou saber então se uma cidade é sustentável? É muito legal eu falar assim, nossa, a minha cidade é uma cidade ótima, a minha cidade é uma cidade excelente, só que será que existe um padrão, uma padronização ou uma regra para mim pensar uma cidade sustentável? Ah, sim. Nós temos o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades no Brasil. Nesse fator, eles medem como ou o quão sustentável é uma cidade. E se a gente analisar os índices dos indicadores das cidades sustentáveis, a gente vê que as cidades em verde escuro, elas são cidades altamente sustentáveis. As cidades verdes claras são cidades com índices médios de sustentabilidade. A gente tem amarelo, que é médio padrão, o laranja, que é baixo, e o vermelho, que ele é muito ruim, um índice muito baixo. Só que quando a gente pergunta e fala o que realmente mede, quais são os principais indicadores de desenvolvimento sustentável, a gente volta lá e os principais índices, por exemplo, eles trabalham percentual da população de baixa renda com tempo de deslocamento ao trabalho superior em 1 hora, mede a qualidade de vida e disponibilidade de emprego, quantas pessoas morrem no trânsito, quanto é fácil locomover e deslocar naquela cidade, quais são a porcentagem da favela, das pessoas que moram em favelas ou em aglomerados subnormais, pessoas com indivíduos que moram em residências, não é esse termo, mas é abaixo de um padrão mínimo aceitável. Se essa cidade ela trabalha ou ela tem equipamentos esportivos para a população, e mede até o índice de percentual da população negra em assentamentos subnormais. Então, isso é de um dos indicadores, alguns dos indicadores a gente pode analisar depois. Entrem no Instituto de Cidades Sustentáveis, cliquem na sua cidade
ele possivelmente vai trazer os dados e você vai poder pensar melhor e compreender dentro de cada requisito desse como é a sua cidade. No caso aqui, para exemplificar, eu trouxe as cidades do estado de São Paulo, porque eu sou do estado de São Paulo, então a gente tem lá, em primeiro, São Caetano do Sul, tem uma pontuação, desculpa, de 63,42, ele é considerado uma cidade sustentável, ela não é a cidade mais sustentável do Brasil. A gente tem lá em 142 São Paulo, a cidade de São Paulo, não o estado, que tem uma pontuação de 58,32. E a gente tem 143 a cidade que eu moro, Tupã, exatamente abaixo da cidade de São Paulo. Ele tem um índice de sustentabilidade de 58,30. Você pode ver que a cidade de Tupã, por exemplo, o indicador dela não é nem verde. Ela é uma cidade mediana sustentável. Por quê? Não é porque ela é uma cidade ruim só de trânsito. Não é porque ela não tem problemas de trânsito, ela não tem problema de deslocamento, mas ela tem problemas referentes à característica de cidades pequenas. Então ela tem problema a gente não tem, por exemplo, uma quantidade muito pequena de ônibus de transporte público. A gente tem a renda da cidade, o PIB da cidade, o PIB per capita, ele não é um dos maiores. A gente tem os problemas de emprego. Então a gente tem características de pequenas cidades. Então a gente tem que pensar o seguinte: para Tupã, quais são as ações que nós temos que pensar em Tupã? Para São Paulo, quais são as ações que a gente tem que pensar para São Paulo? E para São Caetano do Sul, quais as ações que a gente tem que pensar para lá? Então, cada cidade, a gente tem que entender que no conceito de sustentabilidade, traz os desafios intrínsecos à característica e são os desafios que justamente vão levar à melhoria da qualidade de vida da população, que não necessariamente são iguais para todas as cidades. Não adianta a gente fazer um plano estadual apenas de cidades sustentáveis, um que traga macro projetos e macro metas e que vai trabalhar ações genéricas. A gente tem que pensar isso em contexto local. E dependendo do tamanho da cidade, como São Paulo, a gente vai ter que cada bairro ou cada subprefeitura, como eles trabalham lá, vão ter desafios particulares e suas peculiaridades quando a gente pensa em sustentabilidade. Mas agora, a segunda coisa. A pergunta é: uma cidade sustentável, ela pode ser uma cidade inteligente? A gente tem que pensar a primeira coisa que não necessariamente uma cidade sustentável ela precisa ser inteligente, mas uma cidade inteligente ela precisa ser sustentável. Quando a gente pensa em cidade sustentável, às vezes passa na nossa cabeça aquela vila rural com poucas pessoas, uma grande quantidade de natureza em volta, que a pessoa conhece todo mundo, todos os vizinhos se conversam. Sabe como aquela vida de sítio? Que não seja uma vida boa, é uma vida que para a gente transparece uma grande qualidade de vida. A gente chega no sítio, a gente chega na chácara, pensa tranquilidade, paz, sossego. E quando a gente tenta colocar o conceito de cidade inteligente, parece o contrário, que ele só está relacionado aos grandes conglomerados urbanos. E nesses grandes conglomerados a gente tem uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de pessoas, e precisa só nesses casos, de uma grande quantidade de decisões. Só que não é assim. Uma cidade inteligente é aquela cidade que também vai promover a qualidade de vida dos cidadãos. Isso é o diferencial. É isso que muda. Então, quando a gente pensa em cidades inteligentes, a gente tem que pensar que existem 8 fatores que vão ser considerados como a base para isso. Primeiro, é a gestão da cidade, a sua organização política e estrutura, a tecnologia empregada, a governança, como a gente pode medir os índices, as decisões locais, o contexto político, as pessoas e comunidade, a sua economia, a sua infraestrutura
e o seu meio ambiente. Claro que pensar isso exige uma grande complexidade, e toda vez que a gente vai estudar o conceito de cidades inteligentes, às vezes a gente grande quantidade de artigos que a gente lê, eles vão trabalhar apenas um fator. Olha, como eu vou trabalhar com sensores para a cidade inteligente, como eu vou trabalhar com a tecnologia para a cidade inteligente. Só que para a gente pensar de verdade em uma cidade inteligente, a gente tem que expandir a nossa cabeça e nós temos que entender que, primeiro, ele é intrinsecamente ligado à sustentabilidade, que também abarca meio ambiente e economia e a sociedade, e que a tecnologia ela não é um fim, a tecnologia ela é um meio, ela é uma estrutura pelo qual a gestão da cidade, o planejamento da cidade, ele pode ser feito com muito mais eficácia e com muito mais eficiência, dando uma resposta muito mais rápida para o cidadão. Então, as tecnologias da infraestrutura de comunicação, elas vão ter que permitir para o gestor público, para aquele que é responsável pela tomada de decisão, uma análise muito mais rápida da realidade da cidade, o que a gente vai chamar de dados. E esses dados que são gerados e colhidos ao mesmo tempo, simultaneamente, pela população e para a população. Então, imagine uma cidade que ela é monitorada e não é só por câmeras, é por sensores, é por satélite, é por todo meio possível de se coletar informações, que tem como objetivo gerar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando eu falo em dados, a gente primeiro tem que entender que existem os dados de origem humana, é aqueles dados que as pessoas postam, as pessoas produzem, mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todos os dados que são gerados por pessoas. A gente tem os dados mediados, que são dados secundários. Por exemplo, as transações financeiras, onde, como as pessoas compram, os registros de saúde, como as pessoas ficam doentes, quais necessidades cada cidade tem de saúde, um, registros fiscais de compra, impostos, como é gerada a riqueza na cidade. Daí depois eu vou ter os dados gerados por máquinas. Nós temos aí as imagens de satélite, as câmeras de monitoramento em tempo real. Nós temos hoje sensores, drones, toda a informação que a cidade consegue coletar para gerar informação. E também os dados provenientes do meio de comunicação. Então, as notícias, o rádio. Então, a gente pega todos esses dados e vai utilizar num negócio que nós chamamos de Big Data. Big Data é um ramo da ciência da informação que consegue analisar uma grande quantidade de dados diferentes e gerar respostas síncronas. Ele consegue pensar o seguinte: como ou o que, diante de toda essa informação, essa cidade precisa. Então, eu peguei esses dados anteriores, o que a gente chamou de Big Data, nós coletamos os dados, a gente conecta esses dados em equipamentos, sensores, monitoramentos, e a gente pode utilizar hoje a inteligência artificial, que justamente ela tem essa capacidade de gerar uma grande quantidade e analisar uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo, para dar uma resposta para a população. Então, a gente consegue, por exemplo, utilizar as câmeras de monitoramento de trânsito, só que também a gente junta as informações obtidas nos GPS do carro, como o Waze, por exemplo, ou o Maps, a gente junta o relatório de sensor dos semáforos, e se tivesse uma inteligência capaz de, ao mesmo tempo, analisar e pensar o seguinte: diante dessa quantidade de pessoas indo de um lugar para outro lugar, como eu poderia, por exemplo, sincronizar todos os semáforos de uma cidade para que o fluxo, de uma maneira geral, andasse melhor? Hoje, a gente tem sistemas de automação e controle parecido, mas nenhum que toma toda a decisão e que analisa essa grande quantidade de dados ao mesmo tempo.
Ou a gente pode pegar, por exemplo, dados de informação. Ah, quantas pessoas eu tenho precisando de exames, aonde elas moram, aonde eu tenho equipamentos de saúde disponíveis e como eu posso fazer para a pessoa ter um exame mais rápido perto da onde ela mora. Isso é uma coisa que não é difícil de fazer tecnicamente, mas exige uma grande quantidade de dados que às vezes as pessoas não conseguem trabalhar com isso. Porque a gente precisa não só de dados, não só de informação, não só de uma inteligência artificial, a gente precisa de uma máquina pública que esteja adaptado a tomar essas decisões, que tenha um respaldo jurídico, que tenha um respaldo na lei de proteção dos dados, que tenha um respaldo no hábito da população de trabalhar com tecnologia. Por isso que eu falo, pensar uma cidade inteligente, ele demanda que, primeiro, a cidade seja inteligente na tecnologia e, segundo, os cidadãos sejam inteligentes no uso da tecnologia. Então, não é só nós termos uma cidade inteligente, é nós termos uma população preparada, capaz de fornecer dados, compreender e usar dessas informações para que também nós melhoramos a qualidade de vida dessa população. Então a gente vai pegar todas essas informações, que a gente vai chamar uma relação de Big Data, para modificar o transporte, a geração de energia, a infraestrutura, os serviços públicos, a automação dentro da nossa própria casa, a saúde, a indústria e até coisas como produção agrícola. Porque a gente não pensa que para uma construção inteligente de uma cidade e até para uma construção sustentável da cidade, a geração de alimentos que é feito lá no campo, ela tem que ser de uma maneira sustentável. Porque hoje, grandes cidades, e a maioria das cidades, ela não tem mais a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, esse alimento ele vem do campo. Se esse alimento ele vem do campo, essa relação indivíduo, alimento, cidade, campo, ela é muito mais interligada que parece. Ela não é só nós da cidade e eles do campo. Porque a maioria das pessoas que produzem no campo hoje também moram na cidade. E a gente precisa dessa relação. Então a gente tem que trabalhar, tirar um pouco dessa dicotomia e entrar num processo de relação e contribuição para gerações de soluções integradas e inteligentes na produção de alimentos, no transporte, nas políticas públicas. Então, como as cidades usam informação, por exemplo? Nós temos alguns exemplos aqui, começando pelo Rio de Janeiro, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles têm um centro que une Guarda Civil, a gestão do trânsito, gestão de transportes, e eles conseguem direcionar um grande fluxo de pessoas e de transporte. Imagina, para você ter uma ideia, como que a prefeitura ela faz, no caso do esse mês, nós tivemos em Copacabana um show da Madonna. Nós tínhamos numa faixa de terra, em um bairro da cidade, 1.600.000 pessoas, que depois que acaba esse show, essa pessoa precisa voltar para casa. Imagine a estrutura e o desenho que essa cidade tem que fazer, a operação logística que é receber essa grande quantidade de pessoas. Assim, claro, o Rio de Janeiro ele tem mais habilidade, porque ele já faz isso nos Réveillons, ele está acostumado a trabalhar com eventos de grande porte, mas mesmo assim, a gente fala de uma grande quantidade de pessoas. E essas câmeras, exemplo também de São José dos Campos, que já tem um centro integrado de informações, e na minha cidade, Tupã, que é uma cidade pequena do interior, 60.000 habitantes, nós também já temos um centro integrado que ele é gerido pela prefeitura, só que as informações elas são compartilhadas pela prefeitura e pela polícia militar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se entra na cidade um carro que ele tem registro de furto ou ele é procurado, o sistema de monitoramento ele já avisa a polícia militar dessa irregularidade. E também ajuda no monitoramento dos pontos da cidade. Agora vocês me perguntam, como eu sei se uma cidade é inteligente? Rio de Janeiro, porque tem câmeras, ele é uma cidade inteligente. Tupã é uma cidade inteligente. São José dos Campos é uma cidade inteligente.
não é só porque ele monitora, não é só porque ele trabalha com essa informação que ela é inteligente. Lembra que nós estudamos no começo que são a integração de 8 fatores? Então, primeiro, nós temos o índice Citizen Motion. Ele é um índice da IESE, Universidade de Navarra, na Espanha, e ele trabalha com alguns critérios para a gente pensar em inteligência e cidades inteligentes. Ele mede governança, economia, coesão social, a formação e educação de capital humano, gestão de tecnologia, a projeção internacional dessa cidade, o planejamento e a mobilidade e o respeito do meio ambiente. Vocês podem lá acessar esse índice. Algumas cidades do estado de São Paulo, desculpa, do Brasil, elas são medidas, mas vocês podem comparar cidades em volta do mundo. Esse índice, o mais atual que tem hoje, é o referente a 2022. Os referentes a 2023 já devem estar saindo. Então, no Brasil, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e, salvo engano, Salvador. Mas entrem, cliquem no link nessa apresentação, procura no Google e busquem informações de outras cidades. Compare as cidades, entenda o como eles se relacionam enquanto uma cidade inteligente. Como vocês podem ver, segundo esse índice, a gente tem 183 cidades. A primeira cidade como cidade de inteligência é Londres. Só para vocês verem nesse gráfico de plano, tem como ela é em governança, economia, capital humano, transporte. E a gente tem lá a última cidade analisada em ranking 183, Lagos, na Nigéria. Então ela tem grande coesão social, mas ela tem baixo capital humano, baixa tecnologia, planejamento urbano. E é muito bacana vocês analisarem. Eles trabalham com 280, mais ou menos uns 200 itens, e eles se alimentam de, às vezes, índices mais complexos. Aqui no Brasil, em 130 está São Paulo, em 136 Rio de Janeiro. Tá? Vocês podem ver ali do lado direito essas cidades e como elas se comportam e a relação entre as duas. Agora, existe esse índice? Não. Existem diversos índices que estudam com cidades inteligentes e eles vão depender de cada critério. Agora, aqui no Brasil, existe uma padronização para a gente pensar em cidades inteligentes? Sim. Surge em 2022 a certificação ABNT ISO 37122, que ela vai medir dentro desse critério como o quanto uma cidade ela é inteligente, tá? E lembrando que, como a toda certificação ISO, ela é uma certificação. Ela mostra que essa cidade cumpre, ou as cidades apontadas, elas cumprem os mínimos requisitos possíveis para que essa cidade entre dentro desse contexto de ser chamada inteligente. Então, nós temos ela principalmente em 3 desmembramentos, que é a 37.120, que mede qualidade de vida e sustentabilidade, a 37.122, que mede outros indicadores de tecnologia para cidades inteligentes, e a 37.123, que mede a resiliência e a capacidade de prevenção e ação diante de desastres naturais e economia da cidade. E nós temos as 3 principais cidades, as 3 primeiras cidades a serem certificadas, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Jundiaí. Elas foram as primeiras cidades do Brasil a receberem as certificações da ISO 37122. Isso quer dizer que elas são cidades perfeitas? Não, mas que elas são cidades inteligentes e são cidades que estão buscando o desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E lembrando que geralmente essa certificação ela é buscada por prefeituras, por órgãos públicos, e isso ela tem que servir como subsídio para a tomada de decisão. Ela não serve só, eu acho que uma certificação dessa não serve só para que o prefeito de cada cidade fale, olha, a minha cidade é uma cidade inteligente. Não. Isso faz parte de entender que cada cidade precisa de uma coisa diferente. E quando você faz a ISO, você passa em todas as normas, você começa a entender aonde a sua cidade precisa melhorar, aonde a população precisa de decisões inteligentes. E isso
comece a direcionar políticas públicas. Não é só um ISO, não é só um selo que muda a qualidade de vida do cidadão. É a capacidade dos agentes públicos tomarem decisões em prol da população em direção a uma cidade inteligente. Então, a pessoa falar que a minha cidade é sustentável, que a minha cidade é inteligente, isso é. A gente tem que parar e pensar o seguinte: qual que é a importância prática que traz isso? Se isso não estiver sendo usado para direcionar políticas públicas, é à toa. Se isso for usado pelos prefeitos e pelos gestores apenas como um selo, uma garantia e para ganhar um joinha, um marketing da cidade, isso está errado. A gente tem que entender que essas cidades precisam refletir e precisam buscar a sua interferência nos cidadãos, a diminuição do impacto dessas cidades no meio ambiente e a melhoria das cidades em critério econômico. É por isso que a gente pensa que a cidade inteligente ela tem que ser necessariamente sustentável. Por que sustentável? Porque ela vai garantir a execução e ela vai garantir o crescimento e desenvolvimento da cidade no longo tempo. Isso é sustentabilidade. É você crescer e garantir que esse crescimento possa se perpetuar por um longo tempo. Agora, não é fácil. Tá? A gente também tem grandes desafios quando nós pensamos em cidades inteligentes e sustentáveis. O primeiro é falta planejamento integrado. Porque quando a gente fala em planejamento de cidade, a gente acha que, a princípio, nós estamos falando só das decisões tomadas pelo prefeito. Não. A gente está tomando de decisões tomadas no município, políticas públicas criadas pelo Estado e macropolíticas públicas e econômicas criadas pela União, pelo Brasil, pelo país. Tudo isso reflete nas pessoas. E, pensando em âmbito micro, isso é ação que tem que ser tomada pelo planejamento da cidade, em parceria com quem faz educação, em parceria com empresas públicas, em parceria com empresas privadas, em parceria com ONGs, pessoas que estejam realmente interessados em construir uma cidade melhor. Sem isso, é complicado. A gente esbarra a todo momento em empecilhos e que impedem o avanço das políticas públicas. Segundo, a resistência de alguns grupos sociais e políticos às mudanças necessárias. Principalmente quando a gente pensa em sustentabilidade e cidades inteligentes, uso de tecnologia, entendeu? As pessoas, às vezes, que são mais velhas, as pessoas, às vezes, que não entendem a importância, falam assim, não, mas a gente faz assim há 20 anos, a gente faz assim há 60 anos, a cidade sempre foi assim. Como é que eu vou mudar isso? Eu vou acabar modificando a história da cidade, modificar a política da cidade, modificar toda a estrutura da cidade? Eu não sei. Ou interesses políticos, e hoje a gente vive um país muito dividido entre a esquerda e a direita, entendeu? Sem nada. Às vezes quem está no poder é da esquerda, o pessoal da direita não apoia, ou vice-versa, quem está no poder é da direita, o pessoal da esquerda, por problemas políticos, eles deixam de pensar numa cidade integrada, eles deixam de tomar decisões em prol da sociedade. Outra coisa, no país nós temos escassez de recursos financeiros e humanos para investir em infraestrutura, tecnologia e capacitação. A construção de uma cidade inteligente, ela demanda tempo, ela demanda dinheiro e demanda uma mudança de mentalidade. Infelizmente, às vezes, para aquele político que assume uma prefeitura, que assume um estado, ele fala, eu quero pensar a minha cidade nos próximos 4 anos. Ele esquece de pensar a cidade para os próximos 40 anos ou para os próximos 100 anos. Porque ao invés dele pegar o recurso que ele poderia alocar e ter resultado a curto prazo, que vai garantir para ele uma boa visão,
Como que ele vai pegar esse mesmo recurso que é escasso e tomar ações que só vai ter um resultado daqui a 40 anos? A gente sabe que tecnicamente parece fácil essa decisão, mas quando a gente chega na população, essa decisão é diferente. Às vezes, apagar problemas locais ah, parece muito mais óbvio do que melhorar a cidade a longo prazo. Só que é justamente por isso que a gente precisa de uma mudança de pensamento, não só dos políticos, da população também. Entender essa questão, entender essa variabilidade e essa necessidade de uma construção de uma cidade é um projeto para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. E compreender, por último, que a gente tem uma complexidade muito grande dos desafios ambientais, sociais e econômicos. E esses problemas eles se arrastam por décadas. A gente vê que o problema de pobreza no Brasil ele ainda não foi resolvido em 500 anos de Brasil. E talvez nunca vai ser plenamente. Mas como a gente consegue mitigar? Quais são as ações a curto prazo que a gente deve tomar? Quais são as ações a médio prazo? Quais são as ações a longo prazo? Porque problemas complexos, eles precisam de decisões ousadas. E hoje as pessoas falam que a tecnologia vai ser talvez o resultado que vai mudar tudo. Não é. A tecnologia, ela traz uma maior clareza na tomada de decisões. Só que a inteligência artificial, a tecnologia, o Big Data, a cidade inteligente, não é ela que toma as decisões. Nós ainda dependemos de pessoas para ajudar a construir as cidades. Por isso, hoje, o meu desafio para você, pesquisador, o meu desafio para você, agente público que está assistindo essa palestra, é como você vai pensar a sua cidade para o futuro. O que a sua cidade precisa num macro contexto para que você faça essa cidade ser melhor. E essa decisão tem que ser pautada no critério de sustentabilidade e essa decisão ela tem que usar elementos de tecnologia. Essa é a coesão. É isso que a gente tem que entender, que as cidades sustentáveis, elas têm que ser inteligentes. Porque ela dá uma resposta muito mais rápida para o cidadão no problema dele. Agora, talvez isso exija uma solução inovadora. Isso talvez exija uma nova forma de fazer política. Isso exige uma nova forma de pensar a cidade. E como nós vamos fazer? E quais são as decisões? E fala qual é a grande sacada? Qual é a decisão que muda tudo? Qual é a inovação que muda tudo? Não existe. Porque cada cidade está dentro de um contexto. Cada cidade tem um problema. Você tem que perguntar que você, com as limitações que você tem, com o recurso que você tem, com o conhecimento que você tem, pode fazer para tornar a sua cidade mais sustentável. Aí sim você vai estar direcionando as suas decisões para uma sociedade melhor. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Desde já eu me coloco à disposição, né, para tirar dúvidas. Vocês podem acessar o meu e-mail, que estava aí no fim da apresentação. Mande perguntas, entre em contato com a ANAP. A gente trabalha muito na discussão, no pensamento de sustentabilidade. A gente se preocupa muito com a construção de cidade e a gente pode ajudar vocês a pensar em cidades melhores. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento. Até mais.